Muito bem, bom dia! Hoje, dia 1º de fevereiro de 2010, segunda-feira, estamos começando aqui o nosso Warm-up, programa de pré-abertura e aquecimento da Petra Corretora de Valores. E vamos começar falando de um final de mês que não foi positivo para a nossa Bolsa de Valores. A Bovespa fechou janeiro com uma queda importante de 4,65%, se contrapondo a um movimento de forte valorização do dólar, que subiu 8,15%, um mês que começou muito forte para os mercados de ações, com dados evidenciando o poderio econômico da China, a força da recuperação chinesa, um movimento no segmento de commodities também muito intenso até mais ou menos a metade do mês, quando o próprio governo chinês começou a sinalizar movimentos de endurecimento de sua política monetária, aumentos de juros, aumentos dos depósitos compulsórios, com um intuito claro de não permitir que a economia chinesa entrasse num ritmo de valorização, de crescimento muito expressivo, que eventualmente não pudesse ser sustentado num prazo mais alto de tempo. Paralelamente a essas notícias de maior rigor monetário do governo chinês, a gente teve o governo americano, o presidente Obama, fazendo uma série de sinalizações, indicando que após o salvamento dos bancos americanos, essa seria a hora destes mesmos bancos contribuírem com o crescimento econômico americano, e o governo então propôs um pacote de medidas não só para regular melhor as atividades do setor bancário americano, mas para direcionar recursos vindos do sistema bancário para outros segmentos de atividade na economia americana. Ambas as notícias bastante fortes foram as principais razões para motivar todo um movimento de devolução da queda no começo do mês, mas ainda se prolongando para que houvesse então de fato um movimento de realização de lucros e essa queda que a gente acabou vendo no final do mês. Se a gente for olhar tudo que a Bolsa subiu no ano passado e principalmente tudo que tem de fundamento econômico nesse momento, a gente não teria grandes razões para se preocupar. Ao contrário, é bastante salutar esse movimento de realização de lucros. Foi um movimento de intensidade moderada, a gente teve 2 dias de quedas mais fortes, mas nada que eventualmente colocasse em dúvida o bom momento do mercado de ações e da recuperação das empresas. Se o mercado entendesse como inconsistente a recuperação na lucratividade das empresas, as quedas seriam muito mais intensas do que acabaram sendo. E é assim que a gente começa fevereiro, com a expectativa de que esse movimento de realização de lucros comece aí a se acomodar, até porque você não tem como ficar divulgando tanto pacote econômico e mudança regulatória ad eterno. Então a gente deve ter uma mudança de fluxo de notícias, com novamente a atividade econômica chamando a atenção. Então a gente acredita que esse movimento de realização de lucros ou ele vai se estabilizar ou ele vai prosseguir mais de forma mais suave no curto prazo, para que volte a se recuperar ali na frente. Hoje a gente já teve, na madrugada de hoje, um dado da economia chinesa, o ISM, aquele indicador da atividade manufatureira, atingiu o seu nível mais alto da história, batendo recorde. Isso motivou um movimento de valorização de algumas bolsas da Ásia e está fazendo com que os futuros também estejam positivos nesse começo de manhã, E a gente tem indicadores econômicos importantes. Em todos eles, a previsão do mercado é de dados melhores em relação àqueles que foram divulgados no começo do mês passado. Então, a gente começa com o indicador do setor manufatureiro americano, onde não só se espera expansão, mas expansão num ritmo melhor do que o do mês passado. A gente tem também a renda das pessoas, onde também há uma expectativa de expansão. Apenas o gastos com construção, que espera-se uma retração, mas num número um pouco melhor do que aquele que a gente viu no mês passado.
os indicadores eles saem, a sua grande maioria, por volta da 1 da tarde, às 11h30 da manhã, a gente tem esse indicador de renda lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, uma notícia nada positiva, que foi o recorde de alta desde 2003 aí, do IPC semanal, né? Crescendo 1,29%, o mercado esperava 1,26%, é uma alta importante de inflação para um único mês, né? E sinaliza aí, muito possivelmente, a antecipação, né, de um processo de elevação de juros aqui no Brasil. A gente vinha apostando que a elevação de juros aconteceria no mínimo em abril, mas mais possivelmente na reunião de junho, né? Agora, com esse crescimento da inflação, a gente já teve um IGPM mais alto no mês passado e agora esse IPC semanal, a gente começa a perceber pressões inflacionárias fortes, que se não forem suavizadas aí nos próximos meses, tendem realmente a levar o Banco Central a antecipar um processo de elevação de taxas de juros aqui no Brasil, algo que a China já começou a fazer de certa forma até surpreendente. Essa notícia da inflação ela não é favorável para aqueles setores da economia muito dependentes de juros. Então, empresas relacionadas à construção civil, relacionadas ao varejo, são ações que tendem a ser menos favorecidas, devem ser prejudicadas com esse fluxo de notícias, né? Do lado corporativo, apenas uma notícia mais relevante, que é o fato da Cosan ter definido aí um memorando de entendimento com a Shell para unirem esforços aqui no Brasil, tanto no segmento de açúcar e álcool, como na rede de distribuição da Shell, que passaria a ficar aí a ser comandada por essa joint venture entre as duas empresas. A notícia é importante, a operação que está sendo negociada envolve algo entre 10 e 12 bilhões de dólares, é um bocado de dinheiro e dá ainda mais robustez à empresa Cosan, que vem se tornando aí uma das líderes nessa questão de combustíveis aqui no Brasil. Bom, sendo assim, meus caros, nesse dia em que uma notícia boa da China faz com que os mercados futuros comecem em alta, a gente espera que fevereiro tenha como primeiro dia um dia de recuperação de parte das quedas que a gente viu aí nas últimas 2 semanas do mês de janeiro. Meus caros, desejo a vocês um belíssimo dia. Amanhã a gente volta a se falar aqui no nosso Warm Up.